Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Augusto Avelar aqui para mais uma videoaula de gestão à sua medida. Quero agradecer sua presença aqui, empresária que está aqui, ou você que está pensando em se tornar um empresário, esse aqui é o lugar para você também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, tá? Nós vamos falar sobre o fluxo de caixa, o coração da sua empresa. Você sabia que o fluxo de caixa é o coração da sua empresa? Eu vou te explicar aqui por que eu digo isso e vou te mostrar várias coisas aqui que você pode fazer em termos de fluxo de caixa para ter a gestão financeira da sua empresa nas suas mãos. Com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar mais resultado na sua empresa, ter uma vida mais tranquila e conseguir alcançar aí todos os seus desejos na sua empresa, tá bom? Então, se você é novo aqui, já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, das aulas que você tem acesso aqui de forma gratuita e já deixa um like muito legal aí nessa aula para a gente conseguir mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, tá bom? Vamos lá, vamos sem enrolação, vamos partir para a aula, tá bom? É isso aí. Como a maioria já sabe, eu tenho aqui uma apresentação que é o que eu uso para construir de uma forma fácil aí para você e didática o conhecimento. Com isso vai ficar muito mais fácil para você guardar as informações na cabeça, tá bom? Então tá aqui a apresentação, a gente vai seguir essa sequência aqui e para quem ficar comigo até o final da aula, eu vou te contar como que você faz para ter acesso a esse material aqui, tá bom? Então vamos lá. Fluxo de caixa, o coração da sua empresa. Para começar, eu vou passar alguns conceitos iniciais aqui, porque a premissa básica da aplicação de qualquer conhecimento é que você entenda para que ele serve, qual é o objetivo dele. Então não adiantaria nada eu não passar o conceito e já começar falando o que você fazer. Seria muito mais difícil para você conseguir colocar em prática. Uma vez que você entende o objetivo, a finalidade de uma coisa, fica muito mais fácil você entender porque você tem que fazer cada passo desses que eu vou falar aqui para você, tá bom? Então, inicialmente nós vamos entender o seguinte. O fluxo de caixa é um dos conceitos mais importantes dentro da gestão financeira dentro de uma empresa. Mas o que é exatamente o fluxo de caixa ou a gestão do fluxo de caixa? Você pode entender a gestão do fluxo de caixa como sendo o ato de gerenciar para manter o equilíbrio entre as entradas e as saídas de dinheiro dentro de uma empresa. Assim, ela vai viver bem. Então, é isso que é o fluxo de caixa, ou o ato de fazer a gestão do fluxo de caixa. Vamos entender um pouquinho o que está contido dentro disso, tá? Então, significa o quê? Fluxo de caixa é saber e controlar toda a entrada de dinheiro da empresa. Ou seja, você saber de todos os lugares, todas as fontes de dinheiro que entram dentro da empresa. Da mesma forma, é saber e controlar todas as saídas, de onde que sai dinheiro, quando que sai dinheiro, para que você consiga ali entender, né, e formar esse fluxo que eu venho falando sempre, tá bom? Além disso, é também gerenciar para ter dinheiro disponível quando for preciso, ou seja, tem uma conta para pagar hoje e você já sabia há uma semana atrás que ia ter dinheiro disponível para poder pagar essa conta, tá bom? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, fluxo de caixa é isso. Você precisa pensar o seguinte, o nome já diz, é um fluxo do caixa, é um fluxo de dinheiro. Existe uma variação, existe uma movimentação de dinheiro dentro da empresa. E isso, no final, gera um fluxo. É isso que você precisa entender e fazer a gestão para manter esse equilíbrio. Sempre que for preciso dinheiro, você ter disponível. E por que eu falo que o fluxo de caixa é o coração da empresa? Porque é o jeito mais fácil de você entender a importância dele. É muito fácil da gente entender, né? A gente sabe que se o coração não estiver funcionando bem, o nosso corpo não funciona bem. E da mesma forma, uma empresa, se o fluxo de caixa não estiver funcionando bem, a empresa não funciona bem como um todo. Então você pode entender
como se fosse o dinheiro, fosse o sangue da empresa. E o fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa é que faz o bombeamento, é que distribui, que manda esse dinheiro para as outras áreas, da mesma forma que o coração manda o sangue para os nossos órgãos dentro do nosso corpo. Para exemplificar, o dinheiro é como se fosse o sangue. E todas as áreas precisam de dinheiro para executar as suas funções, né? Para poder fazer o trabalho no dia a dia. Esse dinheiro que chega nas áreas, ele serve para quê? Ele serve primeiro para pagar as pessoas que trabalham na área, ele serve para poder pagar a infraestrutura. Então, se você tem lá uma sala, tem um prédio, tem uma loja, você tem lá uma mesa, equipamentos, tudo isso, então esse dinheiro serve para pagar isso e principalmente para produzir ou comprar os produtos e serviços que você vende, que você comercializa no mercado. Se você não tivesse dinheiro, você não teria condições de ou produzir ou de comprar uma mercadoria que você revende. Então, por isso que a gestão do fluxo de caixa é muito importante. Imagina o seguinte, se no dia que você precisa comprar um produto que você já vai revender daqui a uma semana ou que você vai produzir hoje para entregar amanhã, se você não tiver o dinheiro, você tem que saber que vai ter o dinheiro para pagar o seu fornecedor antes da necessidade. E o jeito de fazer isso é através do fluxo de caixa. Então, por isso que o fluxo de caixa é uma das ferramentas mais estratégicas dentro da empresa. Através do fluxo de caixa, você vai conseguir analisar a viabilidade tanto da sua operação quanto de investimentos que você queira fazer aí no futuro. E com o fluxo de caixa, você consegue ter algumas respostas. O fluxo de caixa, ele te diz quanto dinheiro a sua empresa tem, ou seja, você consegue saber qual é o montante de dinheiro disponível que a empresa tem com base numa análise no fluxo de caixa. E quando eu falo dinheiro que a empresa tem, é um dinheiro que está disponível, né? Você pode utilizar ali para fazer alguma coisa. Outro ponto é por quanto tempo esse dinheiro ficará disponível. Então, pode ser que você tenha lá um valor disponível hoje, mas os seus compromissos, né, nos próximos dias já comem aí, né, já levam aí ou consomem uma boa parte desse recurso. Então, você tem um dinheiro hoje, mas você já sabe que ele está comprometido com alguma coisa lá na frente. Então, ele te mostra aí por quanto tempo que você tem esse dinheiro disponível. E ele mostra também quanto do dinheiro já está comprometido, para que você saiba se você pode dar uma outra finalidade para aquele dinheiro ou não. Ou te mostra também quanto tempo você teria para repor esse dinheiro caso você venha a precisar ou, né, fazer o uso desse dinheiro hoje, por exemplo. Você consegue ver ali quanto tempo que você tem que repor esse dinheiro através de vendas ou através de alguma outra forma aí dentro da empresa, tá bom? E além disso, quanto dinheiro ainda não foi comprometido, ou seja, você vê que se houver sobra de dinheiro, você vai ver quanto esse dinheiro está sobrando até o último dia que você consegue ver uma análise aí do fluxo de caixa. Da mesma forma, você consegue ver quando vai faltar. Esse é um dos principais pontos, os principais benefícios aí do fluxo de caixa. Então, esses são os conceitos básicos para você entender o que é e a importância e como que você pode utilizar o fluxo de caixa. Agora nós vamos partir para a prática. Eu vou te falar como que você vai fazer o fluxo de caixa. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de fluxo de caixa ou escuta gestão de fluxo de caixa, temos que entender que isso é um resultado, é a consequência de algumas informações. Então, para que você tenha um fluxo de caixa, você precisa registrar informações. Basicamente é isso. O fluxo de caixa é a composição, é a junção de algumas informações financeiras que você faz o registro da sua empresa em determinada forma, em determinado período. Então, a gestão do fluxo de caixa é a consequência do registro das informações financeiras. E o que deve ser registrado? Eu vou passar aqui para você todos os itens que você precisa registrar, tá bom? Primeiro, todas as vendas. Está escrito de uma forma simples e eu preciso que você entenda. Quando eu falo todas as vendas, se você perguntar, se vier uma pergunta assim, essa venda tem que registrar? Já está dada a resposta, amigo.
são todas as vendas. Tudo que você vender, venda do seu produto, você vendeu uma máquina que você não usava mais, tudo que você vender, tudo que sair dentro da empresa, em troca de receber dinheiro, você tem que registrar no fluxo de caixa. Da mesma forma, todos os valores recebidos, porque você pode ter vendido, não quer dizer que você recebeu. Então, você tem que registrar o que foi vendido e o que foi recebido. Se o que foi vendido já foi recebido, ótimo. Se o que você vendeu, você deu um prazo e ainda não recebeu, vai constar lá no fluxo de caixa a data que você vai receber. Aquele valor vai ter lá aquele valor que você vendeu, tá bom? Então, todos os valores recebidos. Da mesma forma, gente, tem que registrar todas as despesas, todos os gastos da empresa. Tudo que sai dentro da empresa tem que ser registrado. De uma agulha até um carro, uma casa, o que for. Tudo que for despesa, tudo que for gasto da empresa precisa ser registrado no fluxo de caixa, independente do valor desse gasto, beleza? E, seguindo a mesma lógica, todos os pagamentos que já foram realizados. Você precisa registrar isso. Você precisa falar se aquele valor ali já foi pago ou não. E, finalmente, para que você possa ter uma visão de futuro de longo prazo e fazer análise aí do impacto do fluxo de caixa na sua empresa, você precisa ter as projeções de vendas e também as projeções de pagamentos, porque você já consegue identificar de forma antecipada se nos períodos que você vai ter que fazer pagamentos, você tem dinheiro disponível. Para exemplificar, todo mês você paga uma conta de energia. Então, você vai colocar lá a conta de energia nos próximos 12 meses. Você já pode registrar isso. Coloca um valor médio para que você tenha uma ideia. Quando chegar a conta, você coloca o valor real dela e aí você consegue fazer a gestão do fluxo de caixa para que no dia de pagar a conta, você tenha dinheiro disponível aí no caixa, tá bom? E para você fazer o registro dessas informações, é fundamental que você tenha uma ferramenta que te dê suporte para fazer isso, tá bom? No caso, a gente pode usar algumas ferramentas aqui que eu vou te falar. E a importância dessa ferramenta fica claro com esse exemplo. Eu gosto muito de falar isso, tá? É muito fácil de você entender a questão da ferramenta. E as pessoas geralmente deixam essa questão de lado. Na hora que elas vão compor a solução, elas pensam no que fazer e no como fazer, mas não pensam no meio para fazer, no suporte para fazer isso. E aí acaba perdendo o resultado que poderia ter. E quando não consegue resolver, bota a culpa no processo ou na ideia, na solução ali. Mas se você não montou uma solução completa, não adianta. Então tem que ter uma ferramenta aí. E para ficar claro nisso, eu te desafio aí. Pega um prego e tenta colocar na parede sem ter um martelo. Como você trabalha sem essa ferramenta? Não tem jeito, tá? Então é a mesma coisa. Quando você for implementar uma solução dentro da sua empresa, quando você for fazer gestão na sua empresa, você precisa pensar em qual ferramenta. Da mesma forma, nós vamos pensar aqui, qual ferramenta a gente pode utilizar para implementar o fluxo de caixa. Então, nós temos duas ferramentas aí que você pode utilizar. A primeira delas é um sistema e é a mais recomendada. Por quê? Porque um sistema foi ali desenvolvido por uma empresa, foi pensado, testado, já tem ali diversas empresas utilizando e aplicando gestão de fluxo de caixa, por exemplo, dentro de um sistema. É uma solução que tem muito mais segurança e que te traz um padrão, uma forma que provavelmente é a mais utilizada no mercado para fazer gestão do fluxo de caixa, tá? Mas se você não tiver um sistema, você pode utilizar uma planilha. Eu gosto de utilizar a planilha porque eu tenho facilidade e consigo construir algumas ferramentas bem interessantes para fazer esse trabalho de automatizar e de registrar as informações de um fluxo de caixa. Então, você pode utilizar o Excel também. Eu costumo dizer o seguinte, para um pequeno empresário, uma pequena empresária que esteja disposto e queira ter uma gestão bem feita, bem organizada, o Excel pode ser o seu melhor amigo, tá bom? E o que não usar para poder fazer gestão do fluxo de caixa e registrar a informação? Gente, por favor, não utilizem caderno. Não utilizem um meio escrito.
Não pega aquele caderninho e fica lá anotando as informações. Aquilo é difícil, é arriscado, você demora para registrar, você demora para analisar. Por favor, vamos fazer um combinado aqui, vamos abolir o caderninho, tá bom? Pega o caderno e joga no lixo. Joga o caderno no lixo. E a partir de amanhã você vai fazer uma planilha, tá bom? Eu vou te dar uma notícia legal ao final da aula aqui sobre a questão da planilha. E se você tiver conhecimento ou tiver uma pessoa na sua empresa que tem conhecimento em Excel, você consegue construir uma planilha bem simples para poder fazer seu fluxo de caixa. Não é nada do outro mundo, gente. Tá? Não precisa, você não deve ter medo de Excel. Eu já falei, Excel é o seu melhor amigo, principalmente em termos de gestão, tá bom? Então, agora eu vou te mostrar uma ferramenta que você vai utilizar para fazer o seu fluxo de caixa. Tá aqui uma planilha que eu construí, tá? Que você pode utilizar aí para fazer o fluxo de caixa da sua empresa. E eu vou te mostrar como que você faz para utilizar essa ferramenta e ao final da aula como que você faz para ter acesso a ela, tá bom? Então, essa é a cara da planilha, tá? Vocês estão vendo que aqui embaixo tem uma diferença de cores em cada uma das abas, tá? Então, aqui, o que tiver em azul são as abas em que nós vamos fazer a entrada de dados. Ou seja, você vai registrar tanto as saídas quanto as entradas. No que tiver verde é onde você vai fazer a análise, tá? É onde tem o fluxo de caixa. Só para você poder entender já dá para você perceber aí que você tem 3 visões de fluxo de caixa diferente aqui. E o que está em laranja aqui no finalzinho é um relatório que eu vou te mostrar para facilitar a sua análise inicial do fluxo de caixa, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que a gente está aqui e nós vamos entrar com uma saída, tá? Essa primeira coluna, antes até de falar o que é, vou dar uma dica para vocês. Estão vendo que aqui em cima tem uns pontinhos vermelhos nos títulos? Aqui tem uma legenda do que significa cada campo. Então, quando você for utilizar, se você tiver alguma dúvida, é só trazer o mouse e parar em cima aqui do nome da coluna que você está utilizando, que vai te mostrar o que significa esse campo, tá bom? Isso tem tanto aqui nas saídas quanto nas entradas também, tá bom? Todas as colunas aqui tem para facilitar para você. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está fazendo um lançamento, tá? De uma saída. A primeira coluna é um identificador, que é o quê? É um número sequencial, é o identificador desse registro dentro dessa base de dados. Então, se aqui é o primeiro, nós vamos colocar aqui número 1, tá? Depois, a gente tem aqui um campo que está escrito, que é tipo de registro, que você vai falar se é projeção ou se é real. Por quê? Porque o fluxo de caixa, gente, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer projeções. Então, você pode lançar o que é real, que você já vai deixar ela lançada, e você pode incluir algumas projeções, tanto de saída quanto de entrada, para que você veja esse efeito ao longo do tempo. Por exemplo, se você chegou e lançou todas as contas do mês, mas você quer ver uma visão de mais longo prazo, de 2 meses, 3 meses, o que você vai fazer? Você vai lançar projeções de saídas com os valores médios das despesas, beleza? Com os valores médios dos seus custos. Para quê? Para que você possa ver uma projeção de longo prazo. Se você não quiser fazer isso, você vai lançar só o real, tá? E aí fica fácil você identificar, porque, por exemplo, se chegou numa data, tem uma projeção lançada, e aquilo se torna uma realidade, você tira a projeção e coloca lá o valor real, beleza? Então vamos imaginar que a gente está colocando o valor real. Ano do registro. O ano do registro é o ano da data que nós estamos fazendo o lançamento, tá? Então nós estamos lançando hoje. Hoje é dia 2/3/2021, então é 2021. Qual que é o mês? Mês 3. Qual que é a data de registro? É 2/3/2021. E vamos imaginar que a gente está lançando uma conta que vai ser paga ainda, ela não venceu, tá? Então, ano de saída, ela vai vencer ainda, vai vencer no mês de março. Então, é 2021, mês de março, vamos supor que ela vence dia 15/3/2021. Então, é assim que você vai lançar, tá? A classe aqui, ó, para você ter ideia, nós vamos falar se é custo ou se é despesa,
tá? Existe essa diferença e é muito importante você entender isso. Aí está aqui explicando exatamente o que é. Custo é tudo aquilo que está associado à sua entrega do produto, né? Do seu produto ou do seu serviço. Então, imagine o seguinte, você produziu um produto, certo? E aí, tudo que custou para produzir aquele produto tem que ser classificado como custo, tá? E o que é despesa? É tudo que não foi utilizado para produzir o produto. Então, por exemplo, você paga conta de água, conta de luz, talvez pague aluguel, pague internet, tem alguma outra despesa dentro da empresa, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área financeira, ela é despesa, ela não trabalha lá para poder produzir o seu produto, né? Então, aí você classifica como despesa, beleza? Comprou uma mercadoria, o custo da mercadoria é custo, já diz, né, a palavra. Prestou um serviço, uma mão de obra, mandou lá um eletricista, sei lá, quem foi do seu ramo de serviço, foi lá e fez um serviço. Quanto que pagou essa pessoa? É custo, tá bom? Então é isso aí. Aí nós vamos imaginar aqui que nós estamos falando de uma despesa, tá? Opa! Despesa. Grupo é o quê? O agrupamento da saída pelo tipo de natureza, tá bom? Então vamos imaginar aqui o seguinte, que eu na minha empresa tenho uma organização e isso aqui que eu estou registrando é uma conta de luz. A conta de luz faz parte do grupo de despesas básicas, tá? Então aí eu coloco aqui, aí fornecedor, você vai colocar o nome da empresa que fornece energia para você. No caso aqui meu é CEMIG. Forma de pagamento. Como se fosse, aqui eu posso colocar, por exemplo, um boleto, que é como se fosse um boleto, né? Número de parcelas, uma parcela, valor, vamos supor que é R$150, e a situação esse aqui não vai vencer ainda, aí que a situação você vai colocar se você quiser, do jeito que você melhor entender, tá bom? No meu caso aqui eu gosto de colocar assim, a vencer. Porque eu sei que tem um monte de coisa que está a vencer. Depois, se eu quiser filtrar e tirar tudo que está a vencer, eu consigo fazer isso de uma forma muito fácil, tá? Agora, vamos imaginar que a gente vai fazer outro lançamento aqui. Vamos imaginar que eu comprei um ingrediente para fazer um determinado produto, beleza? Aí eu coloquei aqui, eu já comprei, então é real, é 2021 também. Beleza? O mês de registro 3 e a data de registro é hoje, estou registrando hoje. O ano de saída vai ser 2021 e vamos supor que eu comprei, mas eu vou ter 30 dias para pagar. Então, o mês de saída é 4 e se é um mês, né, hoje é dia 2, eu vou pagar isso no dia 2 do 4 de 2021. E o que é isso aqui? É custo, né? Aí o que eu vou colocar aqui? Vou colocar, por exemplo, produto A. Vou colocar aqui, fornecedor X, PTO. Quem você queira que seja aí, tá bom? E aqui, forma de pagamento. Vou colocar aqui depósito. Depósito bancário. Vou fazer um depósito para esse fornecedor. Quantas parcelas? Vamos supor que eu comprei isso aqui e dividir em 2 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma parcela e vou colocar o valor. Vou colocar aqui, por exemplo, R$200. E aqui também está a vencer. Se eu comprei parcelado e tem uma parcela aqui, né, eu comprei de 2 vezes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar a segunda parcela. Então, se eu estou fazendo um outro registro aqui, um identificador, então, o terceiro registro, certo? Se eu quiser, eu posso vir até aqui, ó, copiar tudo isso. Olha como que é fácil. Copio e vou mudar só que tem que ser alterado. Então, estou registrando hoje, está certo, é 2021, só que se é 2 parcelas, eu vou dar, né, vai entrar em maio, e aqui não é 4, é no mês, é no dia 2 de maio, beleza? Custo. Custo também é o mesmo produto, então eu vou fazer depósito bancário e aqui eu coloco segunda parcela. Beleza? E por aí vai. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar das entradas, então. Tá? E o que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa fazer em termos de entradas é informar o saldo inicial que existe disponível na empresa, tá bom? A primeira coisa que nós vamos aprender a fazer aqui. Então, o identificador é a mesma coisa.
é o primeiro registro, então vamos colocar lá no número 1. O tipo de registro é real, certo? E a data que nós estamos lançando. Então, hoje, né, 2021, o mês 3 e a data de hoje. Agora, na informação de recebimento, você vai colocar um dia anterior ao primeiro lançamento que você vai fazer. Então, se você tem lançamento para fazer hoje, no dia 2, você vai colocar aqui o saldo inicial é de 2021, do mês 3, e você vai colocar do dia 1º de março de 2021. Tá? Isso é importante por quê? Porque essas datas são utilizadas para poder colocar os registros nas datas certas. Então, o primeiro dia do fluxo de caixa, ele começa com um saldo inicial. Então, se você está começando, vamos supor, você está pegando essa planilha e fazendo ela, como se fosse nesse exemplo aqui, no dia 2 do 3, significa que você tem um saldo do dia anterior. E aí você vai aqui informar. Na classe, se você quiser colocar, pode colocar aqui saldo, só para você identificar. E no restante nem precisa preencher, é só você vir aqui no valor e informar o saldo. Vamos supor que eu tenho de saldo aqui R$250. E vou colocar aqui recebido. Tá? Esse lançamento você tem que fazer. Então, você tem que saber quanto que tem disponível na empresa, tá? Quanto tem de dinheiro disponível da empresa e vir aqui fazer esse lançamento. Depois disso, você começa a fazer o lançamento dos seus registros que aconteceram no dia a dia. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer o lançamento, agora o primeiro lançamento real de uma venda foi feita hoje. Então, vou colocar aqui, ó, é o segundo registro, a venda aconteceu hoje e foi no dia, né, 2 do 3, então, tá? E como que foi essa venda? Vamos supor que foi uma venda à vista. Então, o que acontece? Foi também aqui, em 2021, e eu recebi hoje já, se foi à vista, né? A classe aqui, você vai colocar o quê? A classe se é produto, mercadoria ou serviço. Então, vamos supor que eu vou vender aqui um produto, tá? A família é um agrupamento de acordo com a natureza, para ficar mais fácil depois você analisar. Você conseguir ver, por exemplo, quanto que tem, né, de entradas, inclusive as vendas, você consegue ver aqui, venda por família de produto, tá bom? Então, vamos colocar aqui, imaginar que a família 1, tá? E o produto ou serviço, você vai colocar produto 1. Você vai colocar o nome aí do produto que você estiver vendendo. Vamos supor que eu vendi para o João, toda vez eu escrevo João. João. Forma de pagamento foi à vista, que eu tinha falado, né? Se for à vista é uma parcela, vamos supor que é R$100. Se é à vista, então está recebido. É assim que você faz um lançamento de um pagamento à vista, tá bom? Aqui na forma de pagamento, você vai colocar as formas que você trabalha. Aqui tem os exemplos que você pode utilizar, mas se você quiser usar outros, o importante é todas as colunas que você escreveu alguma coisa, você tem que usar o mesmo nome para sempre, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a análise, né? Nós vamos trabalhar aqui com as abas que estão em verde. Aqui está falando que é o fluxo de caixa na visão diária. E aqui embaixo você está vendo lá, ó, horizontal. O que significa isso? Você tem uma visão do fluxo de caixa que ele cresce na horizontal, nas colunas. E você vai precisar colocar duas informações aqui. Primeiro, a data de início. Lembre-se que você colocou o saldo com o dia anterior. Então, o saldo está lá no dia 1. Então, você tem que colocar a partir do dia 2. Então, vamos para o que a gente quer ver, né, do dia 2. Aí, tá vendo? Ele já começa a trazer ali, ó. E vamos supor que você quer ter uma visão de 10 dias. Então, lá, ele já preenche automaticamente 10 dias. Aqui, você pode utilizar no máximo 120 dias. Ou seja, você tem condições de ter uma projeção para 4 meses de fluxo de caixa, sempre crescendo na horizontal aqui. Beleza? Então, vamos supor, se eu colocar aqui 20 dias, ele vai preencher mais. E aí vai até o 20º dia ali, ó, tá vendo? Se eu colocar aqui até 120, ele vai preencher até 120 dias aí, ó. Tá vendo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra visão que você tem dentro desse fluxo diário, né, fluxo de caixa diário horizontal, tá? Lembra que eu falei que tem que manter as nomenclaturas sempre corretas?
né? Então lá no grupo, por exemplo, se você escreveu uma família, uma determinada nomenclatura, tem que manter lá. Por quê? Porque aqui no fluxo de caixa você tem a visão totalizada das entradas, mas se você clicar aqui nesse símbolo de mais aqui, ó, ele vai abrir a possibilidade de você ver as entradas detalhadas. Aí como é que você vai fazer? Você vai vir aqui nas entradas e ele traz com relação a essa família aqui, ó, tá? Então, por exemplo, a gente colocou família 1, família 2 e família 3, né? Então, vamos ver aqui no fluxo de caixa horizontal, vamos escrever aqui, ó, família 1. Ó, viu que tá errado? Não aconteceu nada, ele não mudou. Então, se você não escreveu o nome certo, o que acontece? Ele não puxa. Então, ó, família 1. Olha lá, ó, puxou R$100, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui agora, família 2. Olha lá, família 3. Aqui não puxou nada, por quê? Porque provavelmente a família 3 tem coisa mais pra frente. Vamos ver se com esses dados aqui dá pra gente poder ver. Tem aqui, ó, 32 dias, vamos ver. Olha lá, ó, R$150 aqui no dia 2/4, tá vendo? Então, você consegue ver detalhado. O interessante é que a entrada, que o valor total das entradas não depende dessas informações aqui embaixo, tá? Se você não quiser colocar nada, não precisa colocar. Mas aqui é interessante por quê? Porque você começa a perceber de onde está vindo mais entrada de dinheiro para você, tá bom? E da mesma forma, se você vier aqui nas saídas, ó, tem um espaço para você colocar lá também. E nas saídas a gente vai trazer qual informação para cá? A gente vai trazer o grupo, tá vendo? Então tem aqui das saídas de despesas básicas do produto A e da mercadoria 1. Então se eu vier aqui e colocar básicas, olha lá, ó, já puxou, tá vendo? Ó, R$300 aqui. Produto A, não puxou nada. Vamos ver se tem alguma coisa mais pra frente aqui. Aí, ó, produto A, R$200 aqui em 2/4, beleza? E o último que a gente colocou lá foi mercadoria 1. A mesma coisa, tá vendo? Então você vai receber esse aqui em branco e os nomes que você colocar lá, aqueles grupos, você traz para cá para você ter uma visão melhor aí, tá bom? Então agora, pessoal, vamos ver aqui outro formato. Aqui a gente viu que é o fluxo de caixa diário na horizontal e o próximo é o fluxo de caixa diário na vertical. Aqui você vai ter que colocar as mesmas informações, então a data de início é a mesma que a gente colocou e vamos supor que são 10 dias do mesmo jeito. Aparecem as mesmas informações, só que aí aumenta, né, na vertical aí. É uma questão de gosto, se você acha melhor ver crescendo na linha ou na coluna. Por isso que eu fiz as duas formas aí de você ver. É tudo para tentar facilitar ao máximo para que você consiga fazer a gestão do seu fluxo de caixa aí. Então, da mesma forma, a gente tem aqui essas visões, a gente tem uma visão aqui mensal, que é uma visão mais consolidada. Vamos ver como é que funciona aqui. Você vai colocar a data, né? Colocamos aqui a mesma data e aí você vai ter uma visão dos meses. Né? Se você, à medida que você tem vários registros, né, várias informações lá, você começa a ter uma visão de meses. Lembra lá que eu falei que a gente tinha as contas para poder receber, que eu coloquei lá para abrir? Olha aqui, ó, tá aqui. E você vai vendo. O mês de março aqui está fechando com vermelho. Então aqui ele já teria que tomar alguma atitude. E a mesma coisa você vai conseguindo ver ao longo do tempo. Se você colocar as projeções, vai tudo trazer para cá, e aí você vai conseguir ter uma visão de 12 meses de como é que funciona o seu fluxo de caixa. Aí você começa a perceber e juntar algumas coisas que eu venho falando para você. Que você tem que conhecer o perfil financeiro da sua empresa. Aqui você consegue ter uma visão macro desse perfil, de entender nos meses ali como é que funciona. Se tem alguma sazonalidade, por exemplo. Se é período de férias para você, né? Janeiro, dezembro, julho, são períodos que as vendas caem, você vai ter uma entrada de dinheiro menor. E aí você vai ver o impacto disso no seu fluxo de caixa. Por quê? Porque as contas geralmente não param de chegar. Né? Então você consegue ver isso aqui, os momentos, como é que você vai estar nessas situações de sazonalidade. Então, pessoal, da mesma forma como lá no fluxo de caixa horizontal,
no fluxo de caixa mensal, você também tem a condição de colocar aqui, ó, a família. Já está aqui, tá vendo? Família 1, 2 e 3 e as saídas da mesma forma lá dos grupos de custo e de despesa, beleza? No fluxo de caixa vertical não tem a possibilidade de fazer isso. Você só vai conseguir fazer isso no horizontal e no mensal. No mensal é interessante porque você consegue ver, vamos ver aqui nas entradas, olha lá, você consegue ver que tem entradas da família aqui, ó, 2, R$100 no mês de março, R$100 no mês de abril. Você consegue ver a movimentação, você consegue entender, fazer análise de perfil de recebimento, né, dessas famílias aqui, para você conseguir fazer uma gestão tanto operacional quanto financeira melhor, tá bom? E aí, para encerrar, a gente tem aqui os relatórios. O que o relatório mostra? Você vai colocar aqui o ano, por exemplo, 2021, que é onde a gente tem dados registrados aí, né? Então, já coloquei aqui o ano 2021. Isso aqui, ele busca com base nessas nomenclaturas aqui. Então, quando você coloca custos lá, ele vincula essa palavra custos aqui. É a mesma coisa das despesas. No caso das entradas, a mesma coisa, produtos e serviços. Bom, então você tem alguns quadros na visão de caixa e de competência. O que é visão de caixa? Caixa é o que eu efetivamente recebi. Por exemplo, se eu fiz uma venda hoje para pagar daqui a 30 dias, na visão caixa eu não recebi nada, tá? Mas na visão competência, essa venda é de hoje, então ela é na competência de hoje, tá bom? Então essa é a diferença aí. É a diferença entre você gerar a questão da venda, efetivar a venda para efetivamente receber. Você pode ter vendido e não recebido. Se você fez a venda e recebeu no dia que você vendeu, então vai estar aparecendo aqui no caixa, né? E vai estar aparecendo na mesma data aqui na competência. Agora, se não, existe aí a diferença. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, por exemplo, lembra das vendas que a gente registrou? Foi tudo para o mês de março, né? Só que tem coisa que você vai pagar, as saídas, tem coisa que você vai pagar em abril, tem coisa que você vai pagar em maio. Mas a competência daquilo, por exemplo, a nota fiscal referente àquele valor que você vai pagar, ela fica dentro do mês de março. Então você consegue ver aqui essas duas visões. Isso aqui faz a diferença total aí no dia a dia do empreendedor, tá? Do empresário, do empresário. A mesma coisa aqui do caixa, né? Das entradas. Você tem a mesma coisa aqui para as entradas, né? A visão caixa, que é o quê? O que eu recebi nessa revisão competência. Eu vendi no mês de março, então aquela venda do mês de março. Eu que resolvi, você, no caso, como empresária, resolveu dar uma condição diferente para o cliente poder pagar. Então, por exemplo, para o governo, que fiscaliza, né, para o fisco aí, sobre a questão dos impostos, aquele valor ali foi vendido naquele mês. Você vai ter que pagar imposto sobre esse valor ali. Então, por isso que é importante ter essas duas visões. Você tem a visão de caixa e tem a visão de competência, tá bom? E aqui embaixo você tem uma visão da distribuição delas, tá? No caso aqui da distribuição das saídas no caixa, a gente tem 39% de despesa e 61% de custo. Na visão competência, está na mesma regra aqui, porque a gente fez só alguns lançamentos aqui para poder testar e ensinar para vocês. A hora que você preencher mais coisas, isso aqui vai mudar. Mesma coisa aqui, ó, a gente só tem de produto. Tá vendo aqui o produto? Porque a gente não lançou nada de serviço. A hora que você for lançando, as coisas vão distribuindo aqui e fica fácil você analisar. Então, em termos de ferramenta, é isso, pessoal. Bom, nós já falamos então da ferramenta, agora eu vou te mostrar como que você vai pegar todo esse conhecimento com a ferramenta e transformar isso em umas rotinas para a gestão do fluxo de caixa. É isso mesmo. Fazer a gestão do fluxo de caixa tem rotinas pré-estabelecidas que devem ser executadas em determinados períodos aí de trabalho da sua empresa, tá bom? E eu vou te contar isso tudo aqui agora. Se você estava com dificuldade, se você tem dificuldade de saber como colocar as coisas em prática, é aqui que você vai esclarecer essa dúvida. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso. Além de te ensinar como você faz e te dar a ferramenta, eu vou te ajudar a estruturar essa rotina para funcionar
bem aí na sua empresa, no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá então. A rotina, gente, do fluxo de caixa, ela deve ser diária, em função dos registros das informações. Por quê? Porque as vendas, elas acontecem todo dia, pagamento de despesa acontece todo dia, recebimento de conta acontece todo dia e recebimento de dinheiro de venda acontece todo dia. Então, você tem que registrar isso todos os dias, tá bom? A gestão do fluxo de caixa é uma rotina composta por algumas atividades. E aqui eu vou te mostrar quais são elas. Primeira coisa é o seguinte, você tem atividades que são diárias. O que você tem que fazer no dia a dia? Registrar as vendas, registrar os pagamentos e fazer a conciliação bancária. Por quê? Porque você tinha ali, começou o dia, você tinha um valor disponível no caixa. Entrou dinheiro e saiu dinheiro. Aquele valor do início já não é mais o mesmo. Então, você tem que rever tudo isso e fazer a conta desse valor que você tem dentro do caixa. Uma vez que você tem registrado tudo que foi vendido e tudo que foi pago, depois disso você consegue fazer a conciliação bancária, que é o quê? Você pega o seu fluxo de caixa e vê qual que é o saldo e vê se bate com o dinheiro que você tem disponível. O dinheiro que você tem disponível ele pode estar em dois lugares. Ou ele pode estar fisicamente no caixa da sua empresa, ou ele pode estar em contas no banco. Então, você vai pegar ali tudo que você tem de dinheiro, né? Parte pode estar num lugar, parte pode estar em outro. Você vai juntar tudo isso, somar e ver se bate com o saldo que tem, calculado com base no que você recebeu de vendas e com base no que você pagou de conta naquele dia. Tá bom? Então, essas são as rotinas diárias, independente do que for, você tem que fazer isso diariamente, tá bom? E existem algumas rotinas que você tem que fazer semanalmente. Primeiro, analisar e validar o saldo. Então, a conciliação bancária ela é feita diariamente. Num nível maior, você vai ver, na semana está batendo, houve diferença, as diferenças que a gente achou aqui entre o saldo que está na conta e o saldo que está no fluxo de caixa, a gente conseguiu identificar o que é, então você faz essa análise e valida o saldo, tá bom? Depois disso, você também vai fazer as projeções. Toda semana você faz as projeções, ajuste. Por quê? Porque se você fez a projeção e a conta chegou nessa semana, você já tem que colocar o valor correto lá. Então, você já consegue tirar as projeções e fazer para as próximas semanas também, tá? E vai fazer a análise do fluxo de caixa para os próximos 15 dias. Por que para os próximos 15 dias, Augusto? Porque é um período em que você precisa entender se vai ter algum desfalque, ou seja, falta de dinheiro. Você foi lá, colocou as projeções, tanto de venda quanto de despesa, e aí você vai ver se em algum dia vai faltar dinheiro para você cumprir com as contas que você tem. Se você conseguir identificar 10, 15 dias antes a falta de um dinheiro, você tem a possibilidade de trabalhar para que esse dinheiro esteja disponível naquela data. Você faz uma ação comercial, você dá uma vantagem para as pessoas pagarem à vista, você renegocia alguns prazos das contas para que você coloque o vencimento num período que geralmente tem dinheiro e por aí vai. Então, semanalmente você faz essa análise para que você consiga resolver e evitar problemas no futuro de falta de dinheiro, tá bom? E mensalmente você vai analisar o fluxo do dinheiro. O que é o fluxo do dinheiro, gente? É como o dinheiro se movimenta. A gente tem que entender que existe um perfil. As nossas empresas elas têm uma característica de funcionamento. E se houver mudança nessa característica, a gente tem que saber, porque isso impacta o negócio como um todo. A gente tem que tomar decisões. Está mudando o comportamento? Não está mudando? Por exemplo, eu tenho o costume de vender muito no início do mês e do meio do mês para frente a venda diminui. Se eu tenho que ver a cada mês se isso é a realidade. Por quê? Porque eu posso tomar ações tanto na esfera financeira quanto na esfera comercial, para poder tentar influenciar e mudar esse comportamento, se isso for melhor para a empresa. Agora, imagine que você tem esse perfil, eu vendo mais no início do mês e menos no final do mês. Aí você começa um mês e vê
que está caindo as vendas, né? As vendas estão diminuindo. E aí, a hora que fecha o mês, você vai comparar o perfil com os outros meses, ver se aquele fluxo de dinheiro que acontecia dentro da sua empresa está se mantendo ou não. Por quê? Porque se não estiver se mantendo, você vai ter que tomar alguma decisão para o próximo mês. No próximo mês, você tem que trabalhar para manter ou para reduzir o impacto dessa mudança do perfil do fluxo financeiro da sua empresa, tá bom? Então, essa é uma questão estratégica, você faz isso mensalmente. E aí, o próximo passo que você precisa entender em termos de rotina de gestão do fluxo de caixa é que cada rotina dessa que eu falei para vocês, elas têm que ser desempenhadas por papéis, por funções específicas dentro da empresa, tá bom? E quais são essas funções, né? Primeira coisa, as rotinas que são feitas diárias, é a mesma coisa do que o nível operacional da empresa. Então, quem tem que fazer essas funções, né? Quem tem que fazer essas rotinas diárias? Nós estamos falando de um auxiliar ou de um assistente administrativo ou financeiro. É aquela pessoa que fica lá de trás do negócio, no back-office, a parte administrativa ali. Se você é uma empresa de uma pessoa só, não quer dizer que você não tem essa função. Você tem. Só que você tem uma pessoa só para fazer tudo isso, tá? Você vai ter que dividir seu tempo de forma que você consiga atuar nas diversas funções que eu vou falar aqui para você. Agora, se você tem uma equipe na sua empresa, você já tem alguma pessoa, provavelmente na área administrativa, para quem você vai delegar essa função de registrar essas informações, fazer tudo que tem que ser feito diariamente. Quando a gente fala das rotinas que são semanais, nós estamos falando do nível tático, tá? E aí é um gestor ou responsável pelo administrativo financeiro. Pode ser que você tenha, por exemplo, uma empresa que tem 3 sócios e aí cada um toma conta de uma parte. E você vai ter um sócio que é o responsável, que é o gestor ali do administrativo financeiro. Então, ele, nessa função, é responsável por executar as rotinas que são semanais, tá bom? E quando a gente fala da rotina que é mensal, nós estamos falando do estratégico. E o estratégico é o quê? É o dono ou a dona da empresa, ou os donos e donas da empresa, tá? Você vai fazer esse trabalho de analisar esse perfil, de analisar esse fluxo do dinheiro da empresa em conjunto aí com todos os donos da empresa, porque todos precisam ter essa visão para levar em consideração quando forem tomar alguma decisão nas áreas que eles são responsáveis ali de forma individual, tá? Então é muito importante, questões estratégicas têm que ser tratadas pelo nível estratégico da empresa. E o nível estratégico da empresa é composto por todos os donos dela. E agora eu vou falar para vocês alguns problemas que você consegue resolver quando você tem um fluxo de caixa que faz tudo isso que eu já falei aqui para vocês, que eu ensinei, tá bom? Então, quando você tem um fluxo de caixa bem feito e essas rotinas que eu falei para vocês, elas são bem executadas, você consegue identificar os problemas e até mesmo evitar problemas, tá bom? Você vai conseguir fazer isso com o fluxo de caixa, você vai conseguir acabar com os problemas que você tem hoje e nunca mais enfrentar esses problemas novamente, tá? É esse o ganho, é esse o benefício principal que você tem com o fluxo de caixa, é acabar com problemas financeiros que você enfrenta dentro da sua empresa. E quais são os problemas que você consegue resolver com o fluxo de caixa? O primeiro deles é a falta de dinheiro para pagar as contas do dia. Foi o que eu falei, se você faz a rotina correta, você sabe de hoje até os próximos 15 dias se vai faltar ou não vai faltar dinheiro. Se não for faltar, no dia que chegar de pago, né, chegar o vencimento da conta, você vai pegar o dinheiro que já está lá e pagar a conta. Se hoje você está vendo que daqui a 10, 15 dias vai faltar dinheiro, você tem esse tempo para conseguir ter esse dinheiro ou para conseguir negociar um novo prazo para você pagar. Ou seja, você elimina o problema, você não deixa o problema acontecer. Então, uma gestão bem feita de fluxo de caixa elimina a falta de dinheiro para poder pagar a conta, gente. Você não vai ter que enfrentar aquele negócio de um funcionário chegar e te entregar a conta e falar, tem que pagar essa conta aqui hoje, mas não tem dinheiro no caixa. Então, olha o resultado que a rotina te dá, o resultado que essa ferramenta, que esse método, que esse conceito te dá.
É aí que você vai conseguir ter mais tranquilidade na sua vida e ter o controle financeiro da sua empresa nas mãos. Além disso, é a eliminação do risco de fazer investimentos errados. Eu quero expandir meu negócio, eu tenho uma oportunidade aqui de um produto que eu quero testar, eu vou comprar uma outra máquina, eu vou fazer algum investimento. É o fluxo de caixa que vai te dizer se você pode ou se você não pode fazer esse investimento. Então, se você chegar lá, olhar e no fluxo de caixa não tiver dinheiro, a resposta é não, você não vai fazer. E é isso mesmo, você não deve aproveitar uma oportunidade. Uma oportunidade não pode ser um fator-chave para você gerar desequilíbrio financeiro na sua empresa. Você está mexendo com o coração da empresa, você vai fazer com que o coração da sua empresa fique fraco por uma ação deliberada sua, exatamente você mesmo decidiu, você provocando isso, não faz sentido. Então, olhe para o fluxo de caixa e avalie se ele permite você fazer investimento ou não. Se não permitir, meu amigo, não faça. Busque outra forma para fazer o investimento. Se você quiser muito fazer, encontre outro meio, que não seja tirar dinheiro do fluxo de caixa da empresa, tá bom? Além disso, falta de reservas financeiras. Da mesma forma que você consegue controlar e ver se ali quanto vai sobrar dinheiro, você consegue já fazer as projeções da reserva e já considerar esse dinheiro como comprometido. E aí você, na hora que você vê o dinheiro que tem disponível, ele já tirou ali a reserva. E a reserva financeira, gente, é uma das coisas mais importantes, principalmente nos dias de hoje. As empresas têm que ter reserva financeira. Então, com o fluxo de caixa, você faz a projeção de saída com a finalidade de ser uma reserva financeira e o fluxo já considera isso e já vai te mostrar o saldo descontando aí essa reserva, tá bom? E aí você considera esse saldo para tomar as decisões na sua empresa. Outro problema, vamos lá. Falta de conhecimento sobre o resultado da empresa. O fluxo de caixa, o saldo do fluxo de caixa é um resultado da empresa. Ele serve para você avaliar se a sua empresa está indo bem ou está indo mal numa visão muito específica, numa visão financeira. Tá? Numa visão econômica, tem outras formas de fazer isso, tem outros indicadores. Aí você usa um DRE, você usa indicadores como margem de contribuição, EBITDA, resultado operacional. Tá? Para uma visão financeira, você vai avaliar no fluxo de caixa. Por quê? Se o saldo positivo for constante e ele for no montante, ele tiver o tamanho que você espera, você consegue perceber e concluir, né, que aí sua empresa está indo bem. Agora, se existe, por exemplo, dia que tem saldo positivo, dia que tem saldo negativo, ou tem um saldo positivo pequenininho, ou tem um saldo que é negativo, tanto pequenininho também, mas que é constante, e aí você consegue entender o resultado. Quando você faz a análise através do fluxo de caixa, você tem essa visão financeira sobre o resultado da sua empresa e fica apto, você consegue tomar decisões corretas aí para a sua empresa, baseada em fatos e dados, tá bom? E também consegue acabar com a desorganização das finanças da sua empresa. Porque se você souber tudo isso que eu falei aqui até agora, você vai ter a gestão financeira da sua empresa totalmente organizada, totalmente controlada. Ou seja, o controle financeiro da sua empresa nas suas mãos. Você consegue ali gerenciar no fim, no detalhe, as finanças da sua empresa. E tem organização. Quando você for tomar alguma decisão, ou se alguém te perguntar se pode fazer alguma coisa, você já tem um embasamento do fluxo de caixa para considerar nessa decisão que você precisa tomar. Tá bom? Então, são esses problemas aí que você consegue resolver quando você tem uma gestão de fluxo de caixa bem feita. E agora nós vamos partir para uma conclusão, onde eu vou dar algumas recomendações para você sobre como aplicar aí o fluxo de caixa na sua empresa, tá bom? Minha primeira recomendação é o seguinte: conte apenas com o dinheiro que já entrou. No fluxo de caixa você tem duas coisas: você tem o dinheiro que você já recebeu e você tem o dinheiro que você tem a receber, tá? Então, para tomar as decisões, para poder fazer alguma coisa, o investimento, gastar o dinheiro,
Qualquer coisa que você queira fazer que requer dinheiro da empresa, conte apenas com o dinheiro que você já recebeu. Não conte com o dinheiro que você vai receber, mesmo que seja amanhã, tá? É assim que você vai conseguir fazer uma gestão bem feita. Em vez de você usar o dinheiro de amanhã, tenta pensar hoje como que você faz para aumentar a disponibilidade de dinheiro. Você criar ações para poder trazer o dinheiro disponível para você no tempo que você precisa, tá? Uma das coisas que você pode fazer isso é incentivar as pessoas a pagarem à vista. Por exemplo, você tem um projeto e precisa de dinheiro. Você sabe que vai sobrar dinheiro na empresa porque você tem um fluxo de caixa com todas as projeções. O que você precisa é adiantar esse dinheiro. Então, você concede uma vantagem, um desconto, um brinde, um bônus, alguma coisa que for, para a pessoa poder ou antecipar o pagamento ou, quando ela for comprar, pagar à vista. Porque aí você recebe mais dinheiro e pode fazer a ação que você quer executar aí, tá bom? Então, conte apenas com o dinheiro que já entrou. Próxima coisa, faça as projeções das entradas e das saídas para fazer a análise no longo prazo. Como que você faz isso? Você sabe mais ou menos todas as contas, você sabe conta de luz, conta de água, conta de internet, você sabe os salários da sua equipe, você sabe o imposto que você paga, você sabe quanto custa mais ou menos a matéria-prima para você produzir o seu produto, ou quanto custa a mercadoria que você compra para revender. Então, faça as projeções de longo prazo, coloque isso para meses. Tá? O ideal seria você fazer uma projeção de 120 dias, como você viu lá na ferramenta, tá bom? Na planilha. Então, faça as projeções, tanto das entradas quanto das saídas. E para isso você usa um valor médio. Pega os últimos 3 meses, faz uma média e joga para os próximos 3 a 6 meses aí, para que você consiga fazer as projeções, tá bom? Outra coisa importante use a tecnologia a seu favor. Invista em um sistema, tá? Existem sistemas empresariais que você consegue ter acesso de forma gratuita. Logicamente, ele te dá a possibilidade de fazer pouca coisa, tá? Mas tem softwares aí, sistema que você contrata a licença que varia aí de R$50 a R$300. Então, é um investimento baixo para que você tenha uma ferramenta robusta, uma ferramenta boa mesmo para te dar suporte aí, te facilitar a gestão. E se você não for investir no sistema, invista numa planilha. Eu gosto de trabalhar com planilha, como eu falei, porque eu tenho facilidade. Se você tem facilidade ou tem uma pessoa aí na sua empresa que conhece um pouco de Excel, pede a ela para fazer uma planilha para você gerenciar o fluxo de caixa da empresa. Não é nada do outro mundo, é um conceito simples. Você basicamente tem que registrar 2 tipos de informações, que são entradas e saídas, e no final juntar uma conta de soma, tá? Então é muito simples para você fazer um fluxo de caixa numa planilha de Excel. Não precisa ter medo, não tenha medo. Considere que Excel é um amigo seu, tá? Ele vai facilitar muito a sua vida. E, finalmente, vincule as decisões comerciais ao fluxo de caixa para avaliar o impacto das ações comerciais. Que é aquilo que eu falei, você vai fazer uma promoção, vai fazer um incentivo, dar algum desconto para as pessoas pagarem à vista, você vai vender um produto agora de uma forma parcelada que você não vendia antes. Você tem que avaliar todo esse impacto no fluxo de caixa. Não adianta você fazer as ações sem pensar no fluxo de caixa. Impacto lá vai ter, seja positivo ou negativo. E se mantiver, ótimo, beleza, você pode fazer. Isso não é uma forma de te dizer para não fazer essas ações. É uma forma de te dizer que você precisa, talvez, repensar algumas ações para que não tenha impacto no fluxo de caixa. É aquele negócio, você é o dono da empresa, tem que ter a visão do todo. Você tem que entender o todo do negócio. Não adianta eu estar bem pra caramba na questão comercial e ferrar meu fluxo de caixa, começar a dar prazo para todo mundo e toda vez que chegar uma conta para pagar, eu não tenho dinheiro. Aí eu tenho que ficar renegociando e pagando multa e pagando juros. Não funciona assim. Você precisa considerar
as decisões, o fluxo de caixa nas suas decisões comerciais. Se você não tem, você pode estar perdendo muito dinheiro e você não tem um jeito de ver isso. O fluxo de caixa te mostraria que você vende a prazo, mas isso te custa muito caro. Mesmo que você passe a vender à vista e a venda diminua um pouco, vai ser melhor para você, tá bom? Então, considere isso, faça o vínculo das decisões comerciais com o fluxo de caixa. Então, pessoal, é isso aí. E aí, vocês gostaram da aula? Eu achei muito bacana, tentei fazer de uma forma bem simples aqui para vocês entenderem o básico, entenderem as rotinas, para que serve o fluxo de caixa, o que você tem que fazer no dia a dia, o que você tem que fazer na semana, no mês, quem que deve fazer, as dicas aí, né, de como você considerar essas informações do fluxo de caixa no seu dia a dia, para que você faça uma gestão bem feita da sua empresa, tá bom? E aí, pessoal, se você gostou, eu já te peço aí, deixa o like e a primeira coisa mais importante que você pode fazer é compartilhar essa aula com os seus amigos, com as pessoas da sua rede, com empresários e empresárias que fazem parte da sua vida. Por quê? Para que eles também possam ter acesso e aprender e, quem sabe, amanhã fazer como você, implementar o fluxo de caixa lá na empresa deles e terem melhores resultados. Quando você está fazendo isso, você ajuda duplamente. Você ajuda essa pessoa e ela vai ter uma gratidão muito forte por você mostrar para ela a solução de um problema na empresa dela, e você me ajuda também porque faz esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possível, tá bom? Te agradeço muito por isso, então se inscreve aí no canal, ativa as notificações, aproveite e segue a gente, o perfil meu, né, Augusto Avelar, que sou responsável aqui pelo Gestão à Sua Medida. Segue o nosso perfil nas outras redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo, tá bom? E para vocês que ficaram aqui até o final, para ter acesso ao material da aula, eu vou deixar o link aqui. Você vai ter acesso a essa apresentação e eu vou te falar também como que você faz, que você consegue acessar a planilha, tá bom? Eu vou deixar um link disponível aqui para você. Você vai mandar um e-mail para mim, você encaminha um e-mail, tá? E me fala que você tem interesse na planilha, que eu vou disponibilizar o link para você adquirir essa planilha. Hoje, essa planilha ela já foi entregue gratuitamente, tá? No passado, mas hoje ela não é mais. Ela é um produto nosso aqui e ela é comercializada. Esse produto está sendo registrado numa plataforma de venda, né, de comercialização de produtos digitais. E tem um tempo lá de aprovação. Então, ele deve ser aprovado de hoje até quarta-feira, tá? E aí, se você me mandar esse e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou te responder o e-mail mandando o link para você ter acesso a essa plataforma, lá você consegue comprar, tá bom? E aí você entra lá, você vai ver o valor lá, não é nada do outro mundo, é um investimento pequenininho, tá? Na verdade é irrisório perto do problema que essa ferramenta resolve para você, tá bom? Eu recomendo fortemente porque você já começa a fazer o trabalho com o suporte de uma ferramenta que tem um conhecimento especializado ali nela, de como se faz uma boa gestão de fluxo de caixa. Então eu recomendo fortemente que você acesse, que você faça aquisição dessa planilha para você. Além de tudo, você vai ter também suporte para poder utilizar essa planilha, tá bom? Lá um site que você vai entrar nessa plataforma, lá vai ter todas as instruções para você aí termos tanto utilizar quanto para poder pedir suporte, tá bom? Tem um treinamento bem mais específico, bem mais detalhado sobre fluxo de caixa e sobre como utilizar essa ferramenta lá, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Agradeço vocês que ficaram aqui até agora. Lembrando que toda terça-feira, às 8h30 da noite, tem uma videoaula e na quinta-feira tem a live. Muito legal, gente. Nós começamos, foi a estreia na semana passada do reality show de gestão.
começando uma empresa do zero. Foi muito bacana. Por quê? Porque nós temos um empresário, é o Thiago, ele é um empresário aqui de Minas Gerais, ele está abrindo uma hamburgueria e ele vai fazer a inauguração daqui a 2 a 3 meses, tá? Então ele está no processo de construção da empresa dele. E nós estamos trabalhando para construir todo o planejamento necessário para que ele comece a empresa dele da forma correta. Não tem nada combinado, a gente não faz nada antes, é tudo lá. Então, se acontecer alguma coisa errada, você vai ver lá. Se fizer alguma pergunta e não tiver resposta, você vai ver. Não tem edição, não tem nada disso. Você vai testemunhar a gestão acontecendo da forma mais real possível. Por isso que é um reality show, beleza? Então, galera, é isso aí. Te espero lá na quinta-feira, às 8h30 da noite. Compartilha aí, coloca aí na sua rede, ó, tem um reality show de gestão. Vou te mandar aqui para a gente assistir junto. Que aí depois vocês podem comentar, trocar ideia e por aí vai, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.